Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 27 e o tema é diferença de dois quadrados. Em aulas anteriores, nós vimos dois produtos notáveis, que eram o quadrado da soma e o quadrado da diferença. E hoje nós vamos ver a diferença de dois quadrados. Aí você me pergunta, mas quadrado da diferença de dois quadrados não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Quadrado da diferença, é uma subtração toda elevada ao quadrado. X menos 3 elevado ao quadrado, né? Que aí a gente fazia quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Agora, a diferença de dois quadrados é uma subtração de dois quadrados. X ao quadrado menos 3 ao quadrado, tá? E aí tem outra forma de resolução, ele vai seguir outra regrinha, tá? Vamos dar uma olhada. Ó, antes da gente entrar na diferença de dois quadrados propriamente dita, vamos observar algumas regularidades que acontecem na multiplicação, para a gente chegar onde a gente quer. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho 8 vezes 8 igual a 64. Aí, a partir desse 8 vezes 8 igual a 64, eu comecei a fazer outras multiplicações obedecendo a seguinte regra. Um fator eu somo 1, o outro fator eu subtraio 1. Sempre vou fazer isso. Então, ó, 8 mais 1, 9. 8 menos 1, 7. 9 mais 1, 10. 7 menos 1, 6. 10 mais 1, 11. 6 menos 1, 5. 11 mais 1, 12. 5 menos 1, 4. E fiz todas essas subtrações, tá? Deu 64, 63, 60, 55, 48. E olhando assim, aparentemente ainda a gente não tá conseguindo enxergar regularidade alguma, tá? Outra coisa importante, ó, daqui pra cá eu somei 1. Se eu pular do 8 pro 10, eu somei 2 e subtraí 2. Do 8 pro 11, eu somei 3, subtraí 3. Se eu estiver partindo aqui do meu início, 8 mais 4, 12, 8 menos 4, 4. Vamos prestar atenção na regularidade que acontece nessas multiplicações. O que acontece? Eu partindo 8 vezes 8 igual a 64. Quando eu somei 1 num fator, subtraí 1 num fator, aqui ó, deu 63. Do 64 para o 63, 64 menos 63 tem uma diferença de 1. Agora vamos observar a próxima, ó. Do 8 para o 10, eu somei 2 e subtraí 2. Tá? 8 mais 2, 10. 8 menos 2, 6. E a subtração deu 60. Do 60 para o 64, tem uma diferença de 4. Tá? 64 menos 60 é igual a 4. Mesma coisa para a próxima multiplicação, agora somando 3 e subtraindo 3. O que aconteceu? Deu 55. E 55 para chegar no 64 é igual a 9. Na próxima, onde eu somei 4 e subtraí 4, deu 48. E 48 para chegar no 64 dá uma diferença de 16. O que vocês observam nessas subtrações? 1, 4, 9, 16. O próximo provavelmente seria 25, 36 e assim por diante. São todos quadrados perfeitos. O que são quadrados perfeitos? São aqueles números que possuem raiz quadrada exata, inteira e exata, certo? Então, o que é o 1? É 1 ao quadrado. O que é o 4? É 2 ao quadrado. O que é o 9? É 3 ao quadrado. O que é o 16? É 4 ao quadrado. E assim por diante. Essa é a regularidade que a gente observa. Quando eu somo um de um lado, subtraio um do outro, a minha resposta seria o 8 ao quadrado, que é o 64 de início, menos 1. 1 ao quadrado, né? Menos 1, que deu 63. Quando eu somo 2 de um lado, subtraio 2 do outro, a resposta deu 60, que é 64 menos 4, tá? Que seria como se eu fizesse 8 ao quadrado menos 2 ao quadrado. A próxima deu 64 menos 9, né? Que dá 55. A próxima multiplicação deu 55, que é como se fosse 64 menos 9. 8 ao quadrado menos 3 ao quadrado. A próxima multiplicação deu 48, que é como se fosse 64 menos 16, que é 8 ao quadrado menos 4 ao quadrado, tá? Então, quando eu somo 2 de um lado, subtraio 2 do outro, a resposta ficou 8 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Quando eu somei 3 de um lado, subtraí 3 do outro, a resposta deu 8 ao quadrado menos 3
3 ao quadrado. Vamos ver outro exemplo com outro número para ver se dá certo. Ó, eu parti agora do 15 vezes 15, 225. Se eu somar um de um lado e subtrair um do outro, se a gente for seguir a regularidade feita anteriormente, o que tem que acontecer? 225 menos 1, tá? Porque 1 ao quadrado é 1, 225 menos 1 dá 224. Se eu somar agora 2, ó, 15 mais 2, 17, 15 menos 2, 13. Então, seguindo a regularidade do slide anterior, 225 menos 4, porque 2 ao quadrado é 4, 225 menos 4 é 221, e a gente pode fazer essa operação que realmente dá 221, tá? Se eu somar agora 3 de um lado, subtrair 3 do outro, 18 vezes 2 dá 216. E se a gente fizer 225 menos 9, vai dar 216 também. O que é o 9? É o 3 ao quadrado. Quando eu somo 4 e subtraio 4, eu tenho que tirar 4 ao quadrado dos 225, que é 16. E agora a resposta dá 209 e assim por diante, tá? Então, o que a gente tem? Eu fiz uma tabelinha para a gente observar as representações algébricas ali das regularidades que nós vimos anteriormente. Então, o que a gente tinha? Ó, 8 vezes 8, 64. 9 vezes 7, 63. 10 vezes 6, 60. 11 vezes 5, 55. 12 vezes 4, 48. 13 vezes 3, 39 e assim por diante. Diferença entre 64 e os demais produtos. Então, 64 menos o primeiro produto deu 1, que a gente viu isso anteriormente. O 64 menos o segundo produto deu 4. Depois deu 9, depois deu 16, depois deu 25, depois vai dar 36, que é o que eu falei para vocês. Todas as respostas são quadrados perfeitos. O que é o 1? É 1 ao quadrado. O que é o 4? É 2 ao quadrado. O que é o 9? É 3 ao quadrado. O que é o 16? É 4 ao quadrado. O que é o 25? É 5 ao quadrado. O que é o 36? É 6 ao quadrado. Então, a gente percebe que sempre está seguindo essa mesma regularidade, tá? Aí, para a gente fazer uma representação geral, né? Quando a gente faz uma representação algébrica, a gente está generalizando a nossa ideia. Ao invés do 8, eu coloquei um N, porque o N pode ser um número qualquer. Eu posso colocar um X, tá? Então, ó, no lugar de 8 vezes 8, eu coloquei N vezes N. O que seria o 9 vezes 7, né? No caso, agora, como o 8 a gente substituiu por N, o N pode ser um número qualquer. Aqui eu fiz N mais 1 vezes N menos 1. Depois, aqui, N mais 2 vezes N menos 2. O próximo, N mais 3 vezes N menos 3. N mais 4 vezes N menos 4. N mais 5 vezes N menos 5. E assim por diante, tá? Só eu tô comparando aí o N com o 8, essas duas linhas da minha tabela. Quanto que resultaria aqui? Se eu for seguir a ideia que a gente seguiu aqui do 8, a minha resposta aqui seria N ao quadrado menos 1 ao quadrado. Que foi aqui, ó, 8 ao quadrado menos 1 ao quadrado, 64 menos 1 deu 63. Aqui eu teria N ao quadrado menos 2 ao quadrado. N ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que N ao quadrado menos 4. Olha lá, ó, 64 menos 4, que deu 60 aqui. Aqui, N ao quadrado menos 9, tá? Então, N ao quadrado menos 3 ao quadrado, N ao quadrado menos 9. Olha lá, ó, o 64 menos 9, que deu 55. E assim por diante. Ou seja, a gente percebe o que aqui? Que essa diferença de dois quadrados sempre vai resultar no produto de uma soma por uma diferença, tá? Produto multiplicação, produto de uma soma por uma diferença. Olha lá, ó, eu coloquei, fiz um resuminho aqui com os números que a gente estava usando. Então, aqui, ó, de início, quando eu fiz lá 9 vezes 7, que seria 8 mais 1 vezes 8 menos 1, deu 64 menos 1, que é a mesma coisa que 8 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 9 vezes 7 é 63. Quando eu fiz 10 vezes 8, 8 mais 2, 10, 8 menos 2, 6, desculpa, 10 vezes 6, dá 60.
certo? E aí a gente viu que é a mesma coisa que fazer 64 menos 4. O que é 64 menos 4? É 8 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Quando a gente fez 8 mais 3 vezes 8 menos 3, que seria o 11 vezes 5, eu somei 3, subtraí 3, deu a mesma coisa que fazer 64 menos 9. 11 vezes 5 é 55, 64 menos 9 é 55. O que é o 64? É 8 ao quadrado, escrito na forma de potência, menos 3 ao quadrado, tá? E aqui por último, né, para generalizar, eu coloquei n mais 1, poderia ter colocado n mais 2, n mais 7 ou n mais qualquer outro número. Então, se eu tivesse seguindo essa mesma ideia aqui, ó, se eu tivesse n mais 1 multiplicado por n menos 1, produto de uma soma por uma diferença. Esse produto da soma por uma diferença tem que ter os mesmos elementos, tá vendo? 8, 1, 8, 1, 8, 2, 8, 2, 8, 3, 8, 3, N1, N1, vai resultar numa diferença de 2 quadrados. Isso é a mesma coisa que N ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que N ao quadrado menos 1. Se eu tivesse x mais 2 vezes x menos 2, resultaria em x ao quadrado menos 4. Se eu tivesse P mais 7, que multiplica P menos 7, resultaria em P ao quadrado menos 49. A gente partiu da ideia de querer calcular a diferença de dois quadrados. Só que a gente acabou calculando de trás para frente, né? A gente chegou no quê? Que o produto de uma soma por uma diferença resulta numa diferença de dois quadrados. Tá? Da mesma forma, a diferença de dois quadrados, se eu estiver vindo de trás para frente, ela vai resultar no produto da soma por uma diferença, certo? Como que a gente pode resolver isso algebricamente, sem precisar fazer todos esses passo a passo, né? Porque a gente faz isso primeiro para vocês observarem aí, né? O que aconteceu, da onde que saiu, porque na matemática nada sai do nada. Primeiro a gente explica para vocês as regularidades que acontecem e depois a gente passa uma formulinha, no caso, para ficar mais fácil de resolver, tá? Então, na próxima aula, a gente vai aprender aí essa relação que existe entre a diferença de dois quadrados e o produto da soma pela diferença. Como que chega de um para o outro, tá? São dois produtos notáveis que um é a volta do outro. Se eu partir de um, eu chego no outro. Se eu partir da diferença de dois quadrados, eu vou chegar no produto da soma pela diferença. Se eu partir do produto da soma pela diferença, eu vou chegar numa diferença de dois quadrados, que foi o que aconteceu nesses exemplos aqui. Pessoal, por hoje é só. A próxima aula é continuação dessa, tá? A gente vai ver aí como que resolve as expressões algébricas de diferença de dois quadrados. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas pelo professor e até a próxima aula.